Muito bem, Laércio. Olha, agora o Jornal do Piauí, CV Comunidade, vai fazer um alerta. Em um intervalo de 15 dias, 2 crianças vizinhas morreram com a suspeita de dengue. Elas moravam na ocupação Mirante do Uruguai, na cidade de Teresina. Acompanhe a reportagem. As mortes deixaram os moradores da ocupação Mirante do Uruguai, na região do Planalto Uruguai, zona leste de Teresina, assustados. Ayla Benedita, de 3 anos, morreu neste domingo com suspeita de dengue. Ela deu entrada na unidade de pronto atendimento do bairro Satélite após apresentar manchas no corpo e febre alta. Os últimos dias dela eram tristes. Quando a gente abria a porta para falar com ela já vinha sorrindo com a florzinha na mão, que ela gostava de dar flor para as pessoas. E esses últimos dias foi triste. Já autônoma, Ana Cristina perdeu a filha há cerca de 15 dias. Ela acredita que Ana Clara também morreu após complicações da picada do mosquito Aedes aegypti. A menina passou 48 dias internada no Hospital de Urgência de Teresina. Um dos exames deu reagente para a dengue. Na HUT, a doutora que estava lá de plantão, a doutora Rafaela, uma doutora muito maravilhosa, ela disse se ela tá, o quadro dela parece encefalite, então a gente vamos fazer as tomografias. Aí ela disse que na tomografia falava que era encefalite. Aí eles fizeram uma bateria de exame para saber qual foi a causa da encefalite. E a causa, ela disse que foi dengue. As 2 crianças moravam nesta ocupação, cerca de 100 metros de distância uma da outra. As mortes ainda não constam no painel epidemiológico da Secretaria de Estado do Piauí, mas se confirmadas, serão as primeiras vítimas fatais do mosquito este ano em Teresina. Na região onde ocorreram as mortes, há casas abandonadas, lama e mato. Esse morador resolveu se mudar para proteger o neto de apenas 1 ano. Senti obrigado a alugar uma kitnet para botar ele, porque não está com menos de 15 dias e já morreu uma criança ontem por conta do ocorrido desse mosquito da dengue, né? Então a gente se preocupa com isso aí. A gente faz o possível dentro de casa, cada um nas suas casas faz da maneira que pode, mas é preciso também da contribuição da rua toda, né, do bairro todo em conjunto. O irmão de Ana Clara, uma das vítimas, tem encontrado conforto na música. São tantas bênçãos para contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. É uma dor que nunca vai passar, é a perca de um filho. E depois disso a gente vê outra criança na mesma situação por causa de um mosquito. As pessoas têm que se conscientizarem que o mosquito mata. Eu sou prova disso, eu perdi minha filha e outra perdeu a filha também. Então todos têm que se conscientizar. O mosquito é uma possibilidade, né? A dengue é uma suspeita que está sob investigação. A situação causa um alerta, né? Deixa a população em alerta, mas a Fundação Municipal de Saúde está trabalhando na tentativa de fazer com que haja explicações para o que aconteceu. Ao vivo, Nájila Fernandes traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí. Nájila, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a você, ao Laércio Andrade e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. De fato, a Fundação Municipal de Saúde, por meio de nota, inclusive, informou que está, sim, investigando essas 2 situações ocorridas aqui em Teresina. Ainda não se pode afirmar que, de fato, essas crianças foram vítimas da dengue. Só, de fato, essa análise que está sendo feita, inclusive com mais exames, é que vai comprovar. E para a gente ter, inclusive, uma ideia, qual é o protocolo, Joelson, por exemplo, que pode fazer um indicativo de que uma morte, de fato, ocorreu por conta da dengue? Para a gente entender como é que funciona, eu vou conversar agora com o Dr. Marcelo Adriano. Ele é neurologista e é também responsável técnico pelas doenças com manifestações neurológicas da Fundação Municipal de Saúde. Dr. Marcelo Adriano, muito boa tarde para o senhor. A primeira pergunta é exatamente essa. Como é que o Teresina, o Estado, ele se manifesta para traçar esse protocolo que pode indicar, por exemplo, se essas crianças morreram de fato acometidas pela dengue? Boa tarde, obrigado. Então, há algum tempo, aqui na capital Teresina, na realidade no estado todo,
foi implantado um protocolo de investigação laboratorial para qualquer caso de encefalite, né, de inflamação no cérebro, que envolve a realização de diversos exames para mais de 40 tipos de vírus, utilizando o sangue da pessoa acometida, a urina, o suave nasal e até mesmo o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha a espinha e o cérebro também. E dentre esses exames sempre está presente também o teste para dengue. Os sintomas que essas duas crianças, por exemplo, apresentaram, são indicativos da doença? Me parece que uma só é que teve encefalite, né? A outra foi vitimada por uma outra condição. E essa criança que teve a encefalite, assim, as manifestações da encefalite, mesmo quando causada de vírus distintos, elas são bastante semelhantes, né? Então, por isso que é feita essa investigação na forma de painel. Então, são testados praticamente todos aqueles vírus capazes de levar a encefalite. Quais são eles? São os herpes vírus, como tem exemplo aquele do herpes labial e do genital, e existem alguns outros também, que geralmente a transmissão se dá por gotículas, né, de saliva. São investigados os enterovírus, né, que são vírus eliminados pelo intestino das pessoas, que você pode adquirir ingerindo água não tratada, banhando em piscina mal cuidada, ou ingerindo alimentos mal cozidos, ou verduras não adequadamente tratadas. Os vírus respiratórios, né, como tem o SARS-CoV-2, o influenza H1N1, e os arbovírus, que são os vírus transmitidos através da picada de artrópodes, em especial de mosquitos. Dentre eles o dengue, mas também zika, chikungunya, o vírus do oeste do Nilo, de Santa Luz, Oropost, são vários vírus que compõem esse painel. Até citei agora há pouco para o Joelson, né, que inclusive pela manhã a gente já tinha essa informação por meio de nota repassada pela FMS, que essas duas situações estão em análise. Não se pode, de fato, ainda, doutor, confirmar que a causa da morte dessas crianças foi dengue? Ainda não. Eu sei que há um raciocínio imediato de que se eu tenho um exame positivo para dengue é porque foi dengue, né? Mas é preciso esclarecer que nós temos dois tipos de exames diagnósticos para vírus. Existe o exame RT-PCR, que dá uma certeza de qual foi o vírus causador, porque ele detecta o material genético, o DNA do vírus. Então, ele não cruza com outros, né? Não dá resultado falso positivo diante de uma outra infecção. Mas quando a gente tem exames que detectam, na verdade, não o vírus, mas a defesa do organismo contra o vírus, que são os anticorpos da classe IgM, algumas situações podem acontecer do que a gente chama de reação cruzada. Então, o que é a reação cruzada? Você tem uma infecção grave, o organismo fica bastante agredido e ele desenvolve uma resposta imunológica também bastante exacerbada. Então, os glóbulos brancos do paciente, os linfócitos, passam a produzir esses anticorpos contra vários grupos distintos de vírus, não só para aquele causador da agressão inicial. Então, se você faz o exame que detecta anticorpo, você pode detectar positividade para mais de um vírus, e foi o que aconteceu com essa criança, né? Ela teve a positividade para dengue nesse exame de anticorpo, mas teve também positividade para vários outros vírus que também são potenciais causadores de encefalite. Então, não podemos descartar ainda que tenha sido dengue, mas também não podemos afirmar. Alguns exames um pouquinho mais detalhados estão sendo realizados no Instituto Evandro Chagas, no Pará, para tentar diferenciar melhor essa situação, inclusive aqueles que são realizados no próprio líquido da espinha, que aqui em Teresina, na realidade no estado, a gente não tem a infraestrutura ainda suficiente para fazer esses testes e estamos aguardando essas análises. Ou seja, são esses resultados que vai vir do Instituto Evandro Chagas que vai, de fato, apontar a causa da morte das crianças. Exatamente. E não será surpreendente se ao final vier dengue. Por quê? Essa nossa investigação tem mostrado, ao longo dos últimos anos, que praticamente 1/3 dos casos de encefalite no Piauí são causados por arbovírus, não necessariamente por dengue, mas por vírus transmitidos por mosquitos, como aqueles que eu citei agora há pouco. Isso diferencia um pouco aqui a nossa realidade até de outros países, porque nos outros países é estabelecido que as principais causas de encefalite são os herpes vírus e os enterovírus. E aqui os arbovírus têm um papel de destaque maior. Eu até vou pedir para o senhor explicar de uma forma mais didática o que é a encefalite. Muita gente pode estar ouvindo esse termo, inclusive, já há alguns dias e não compreende ainda, doutor. Na encefalite ocorre uma inflamação do encéfalo, do cérebro, por ação geralmente de um vírus, mas também bactérias e outros agentes podem levar a isso. É um pouquinho mais grave do que a meningite, que quando ocorre a meningite, ocorre a inflamação da membrana que recobre o cérebro. Quando a infecção e a inflamação se dá no próprio tecido encefálico, na substância do cérebro, é que há a encefalite. E aí
isso traz consequências à saúde graves do indivíduo, né? Então, o indivíduo pode ficar, além de febril, ele fica com a sonolência anormal, patológica, excessiva, podendo chegar até ao coma. Além disso, pode ter alterações do seu comportamento, da personalidade, se tornar, por exemplo, agressivo ou ter alteração, por exemplo, na fala, na linguagem, paralisias, perda de sensibilidade, desequilíbrio, crises convulsivas e podendo chegar até mesmo ao coma, caso a inflamação do cérebro seja bastante agressiva. E aí a gente lembra que já este ano, Joelson, foi confirmada no município de Nazaré do Piauí a morte por dengue de uma criança de 12 anos de idade. Diante de toda essa explicação da encefalite e também do processo laboratorial que o senhor explicou agora há pouco para sair um dos tipos de exames, doutor, pergunto para o senhor, isso pode acontecer tanto em criança da mesma forma como em adulto? Sim, crianças e adultos isso pode acontecer, idosos inclusive também, e isso traz uma certa mudança de paradigma, porque sempre que se fala de dengue, qual a maior preocupação? É o choque, né? A queda da pressão da forma grave, que antigamente era chamada de dengue hemorrágica, né? Mas que esse termo está em desuso porque nem sempre existem hemorragias visíveis externamente. O que é mais importante é que a pressão arterial cai e podendo até azerar, digamos assim. E isso quando se falava de dengue. Quando se fala de zika, se tem a preocupação da gestante, do bebê, da microcefalia. E quando se fala de chikungunya, se tem a preocupação articular, por conta da inflamação nas juntas, que pode perdurar por dias, semanas, até meses. Isso é o clássico, mas agora, com essa realidade que a gente tem demonstrado, inclusive com publicação em revistas científicas, as complicações neurológicas se associam também a essas preocupações que se tem com essas arboviroses. Tanto na forma de encefalite, mas também como na forma de meningite, que é a inflamação da meninge, de mielite, que é a inflamação da medula espinhal, e da síndrome de Guillain-Barré, em que ocorre comprometimento dos nervos, dos braços e das pernas, com fraqueza, paralisia muscular e até perda de sensibilidade, né? Qual o prazo, doutor, para a chegada, para o envio do resultado das análises que estão sendo feitas lá no Pará, no Instituto Evandro Chagas? O prazo estimado pelo Guia de Vigilância e Saúde, né, que traz o protocolo desses exames, é de 60 dias. Bom, acho que vale também, até para a gente fechar aqui a nossa conversa com o doutor Marcelo Adriano, Joelson, mais uma vez, doutor, até como médico, o senhor pode fazer muito bem esse alerta, chamar a atenção das pessoas, porque a gente está findando um período chuvoso, mas vem um período também de alerta, não é? Para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Chamar a atenção das pessoas que fiquem atentas, né? As maneiras de prevenção e a parte como um todo. Não adianta eu fazer a minha parte e o senhor não. É verdade, esse período pós-chuvoso, ou de chuvas que já se tornam esporádicas, às vezes é até mais perigoso do que o período em que está chovendo quase todo dia. Porque o mosquito tem um tempo para evoluir do ovo, da larva até o mosquito adulto, né? Então, o ideal para ele, na verdade, é que chova intervaladamente, para que o criador fique ali quieto para desenvolver o ovo, a larva e o mosquito. Então, assim, chover a cada 7 ou 10 dias é até pior do que chover todo dia, na verdade, sob essa ótica, sob esse ponto de vista. Então, mesmo que as chuvas estejam mais escassas, o alerta não pode ser reduzido. Tá certo, doutor Marcelo Adriano, muito obrigada pelas informações. Então, Joelson, em relação à morte dessas duas crianças, uma de 6 e uma de 3 anos de idade aqui em Teresina, de fato é necessário aguardar os resultados, né, as análises que estão sendo feitas no estado do Pará por meio do Instituto Evandro Chagas, que tem inclusive esse prazo de até 60 dias para poder saber qual a real causa da dengue, principalmente, ou melhor, a causa da morte dessas crianças, e principalmente se foi dengue. Joelson. Nájila, olha, Nájila, eu queria até aproveitar a oportunidade, Nájila, e saber dele se pelo menos é possível dizer que as duas crianças morreram da mesma coisa, da mesma causa, né, da mesma doença. Tá, ela não consegue nos ouvir, né? Ela não... Ok, vamos então depois buscar essa explicação. Há uma possibilidade de que elas tenham sido vítimas da mesma doença, pelo menos? A proximidade física, a mesma realidade social, o mesmo ambiente, enfim. São questões óbvias que, obviamente, incomodam, trazem problemas ou preocupações aos moradores da região, da cidade de Teresina como um todo.
vale sempre o alerta, meu caro Laércio. Não só por conta de chuva não, viu? Sem chover mesmo, tem vários criatórios de dengue na sua própria casa. Por exemplo, no ralo dos banheiros, aquele banheiro que não é muito usado, você toma banho e fica aquela água ali no ralo do banheiro. Também se você tem algum animal ou plantas também, tem que ficar sempre atento. Eu mesmo, lá na minha casa, eu tenho vários potezinhos para os meus cachorros e um deles eu encontrei larvas um dia desse, né? Poxa, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que vacilo. Não pode, então tem que ficar atento em qualquer água acumulada, ou na caixa d'água, ou numa calha em cima da sua casa, numa casca de ovo, numa tampa de garrafa, num plástico assim mal colocado, enfim. Não escorreu a água, juntou água, ali vira um criatório de dengue. Muito bem, Laércio, mande um abraço para os moradores ali. O nome dela é Nazaré Santos. Mande um abraço logo. Nazaré, aquele abraço, Nazaré! Ela mora no Renascença 1, Avenida Noé Mendes. Está agradecendo ao Jornal do Piauí, agradecendo ao CV Comunidade, porque foi reparado o problema lá na avenida, o buraco que trazia problema para os motociclistas principalmente, incomodava os moradores. Tá resolvido, Laércio. É a Nazaré, irmã da Natividade, Finara Natividade, que está no céu, olhando e orando por nós. Nazaré, aquele abraço, graças a Deus, que foi resolvido. E falar em problemas resolvidos, a SDU Sudeste já passou uma mensagem para mim aqui, em relação à carta do Alzira, falou, em relação à matéria do CV Comunidade, na rua João Felinto de Souza, em Todos os Santos, vai mandar, então, uma equipe ver pessoalmente e consertar o mais breve possível o buraco que fica na frente da casa da dona Alzira Francisca. Muito obrigado, SDU Sudeste. Obrigado mesmo aí pela resposta.